A formação das monarquias nacionais europeias, professora Andréia, História. Nobreza feudal versus rei e burguesia. Vamos imaginar que esse mapa indique vários feudos e que estamos no final da Idade Média. Vocês se lembram que a gente comentou que nesse período voltaram a existir as cidades, os burgos, e uma nova classe social vai surgir, que é a burguesia, os comerciantes. Mas a estrutura política que existia nesse período vinha atrapalhando demais os interesses principalmente dos reis e da burguesia. De um lado, os reis que haviam perdido poder no início da Idade Média e tiveram seus territórios fragmentados em feudos, vamos imaginar que cada pedacinho desse aqui é um feudo, tá? Pode ser um ducado, uma marca, um condado ou um reino. Bom, vamos ver primeiro por que a burguesia não estava mais feliz com essa forma de divisão territorial. Vamos imaginar que nesse burgo aqui tinha um sapateiro, mas ele precisava buscar matéria-prima para fazer sapato num burgo bem distante. Ele vai encontrar o couro aqui nesse burgo. Bom, o fato é que ele precisava fazer uma longa viagem para buscar sua matéria-prima. Então ele vai sair desse feudo e ele vai ter que percorrer uma longa distância. Bom, o fato é que cada vez que esse burguês entrava num feudo novo, passava uma fronteira, ele tinha que pagar pedágio, porque cada feudo funcionava como um pequeno reino. O senhor feudal, o senhor das terras, colocava os cavaleiros para cobrar pedágio para que eles pudessem entrar. Então vocês imaginam, ele fazia uma viagem de ida e tinha que fazer outra viagem de volta. Aí vocês podem falar, mas tinha um caminho mais curto, por que ele não cortou por outro feudo? De repente, o outro feudo era altamente inimigo do seu. Então ele não tinha autorização de passar por lá. Bem, então a nobreza, de certo modo, a nobreza feudal, os senhores feudais, condes, duques, barões, era um obstáculo para o crescimento do comércio. Isso tornava o produto muito caro, devido aos pedágios. Bom, a burguesia não tinha como lutar sozinha, mas, por outro lado, havia os reis. Os antigos reis que lá no início da Idade Média perderam seu território, porque não conseguiam cuidar de todo o território, acabaram dividindo suas terras, formando feudos com seus cavaleiros. Bom, mas agora já não tinha toda essa ameaça. Os reis queriam voltar a ter poder absoluto nas suas antigas terras. Só que os senhores feudais não permitiam. Então foi nesse momento que os reis vão se aliar à burguesia para enfraquecer o poder dos senhores feudais. A burguesia tinha o dinheiro para o rei formar exércitos e o rei tinha sua autoridade. Então vão começar muitas guerras na Europa e nessas guerras os reis vão anexar os feudos e formar o que a gente chama de país. Então o rei ele vai guerreando com as terras e incorporando as suas fronteiras. Nem todo senhor feudal entrou em guerra, fez uma aliança com o rei e aceitou a obedecê-lo, seguir as suas ordens. A partir do momento que o rei unifica esses territórios, ele cria o quê? Um reino, um país. E ali ele vai criar uma moeda só, ele vai proibir que os donos de terra, os antigos senhores feudais, cobrem pedágios, as leis têm que ser criadas por ele. E ele vai criar leis em acordo com a burguesia para não prejudicar a burguesia que o ajudou nesse momento, para retomar o seu poder. Então foi feita uma aliança entre rei e burguesia. E foi dessa maneira que começaram a surgir os países europeus. Portugal, Espanha, França, Inglaterra vão surgir da luta entre os reis, com apoio da burguesia, contra os senhores feudais, incorporando toda a dimensão que eles têm hoje. No caso de
Portugal e Espanha. Esses dois países, além desse processo todo que eu acabei de explicar, eles ainda precisaram participar das guerras de reconquista para formar o seu território. Tanto Portugal como a Espanha sofreram invasão dos mouros por volta do século VIII. São povos de origem islâmica. E além de toda essa guerra entre senhores feudais, nobreza, rei, burguesia, ainda precisaram expulsar esses mouros do seu território. A Espanha foi a última a expulsar. A vitória só veio em 1492, o mesmo ano que o Cristóvão Colombo chegava à América. No caso da França, ela ainda precisou lutar contra os ingleses para anexar todo o seu território. A famosa Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Nesse episódio também lutou Joana d'Arc. Bom, essa aliança que a gente viu entre a burguesia e os reis vão tornar os reis extremamente ricos e poderosos. E eles vão inaugurar um novo regime político, que a gente chama de antigo regime ou absolutismo monárquico. E isso vai se estabelecer praticamente toda a Europa. Vamos ver como que funciona. Os reis absolutistas são extremamente poderosos. Eles interferem na vida social, política e econômica de seus súditos. Ou seja, esses reis controlam toda a vida no seu país, tudo que se refere à economia, política e sociedade. Eles têm em si todos os poderes, mas ao mesmo tempo eles vão estar acima das leis. Ou seja, ele cria a lei, ele julga, mas ele se coloca acima, tanto que ele pode decidir que algo é crime, e ele comete isso e não vai ser punido, porque eles são inatingíveis, acima de todas as leis. E como ficou a sociedade? Então, a sociedade, nesse período, ela era uma sociedade extremamente desigual e injusta. Ela era dividida em privilegiados e não privilegiados. Ser privilegiado queria dizer não pagar impostos, e não privilegiados era pagar impostos. Então, quem que não pagava impostos? Vivia no luxo, tinha uma série de empregados, fazia viagens. Era a nobreza e o alto clero. O clero são os membros da igreja local, os sacerdotes. Não privilegiado era a burguesia, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Esses sim pagavam impostos. Lembrando que a burguesia ela era dividida em alta e baixa burguesia. A alta burguesia era muito rica, podia até ter um banqueiro, mas também era considerado não privilegiado, porque tinha que pagar impostos e não podia participar da vida política do país. Não tinha título de nobreza, não podia participar da vida política do país. Então, o modelo político era o absolutismo monárquico, tá? Esse era o modelo político, na qual o rei tinha poder absoluto, os súditos não tinham direito nenhum e só o rei. E ainda havia a teoria do direito divino que dizia que o rei era rei porque era a vontade de Deus. Independente da religião oficial do país, porque tinha país que era anglicano, tinha país que era protestante, tinha país que era católico, sempre se dizia o seguinte: o rei nasceu rei porque Deus quis que ele fosse rei. Se você nasceu súdito e tem que pagar impostos, porque o mesmo Deus também quis isso. É óbvio que não tem lugar nenhum da Bíblia nada que comprove isso. Mas como o povo mal sabia ler e escrever, o que eles falavam que era verdade passava por verdade. Bom, e como ficou a economia? Era uma economia também controlada pelo rei, que leva o nome de economia mercantilista. O modelo econômico do absolutismo é o mercantilismo. Então era uma economia com controle do rei, não havia liberdade de comércio, qualquer prática econômica, comercial, tinha que passar por aprovação do rei. Vai ser uma grande característica desse período histórico. O colonialismo é o período
em que a Europa vai colonizar a América, vai colonizar áreas na África e na Ásia, que também o colonialismo, as regras são todas ditadas pelo rei e eles vão enriquecer ainda mais com essa prática. E como eu já havia dito, tem restrições ao comércio e à produção. Nada se faz, nada se comercializa, nenhuma relação econômica com outro país se estabelece sem o controle do rei, inclusive o controle de preços. Agora nós vamos ver alguns filósofos e o seu pensamento em defesa do absolutismo. Lembrando que a maioria, ou por conta própria, ou porque foi contratado por algum rei, ele vai escrever para explicar, tentar convencer os súditos que o rei tinha o direito de ser assim tão tirânico, tão autoritário. Vamos começar pelo pensamento de Nicolau Maquiavel, o italiano. Em sua obra, O Príncipe justificou ser o absolutismo necessário para a manutenção de um Estado forte. Defendia que os governantes podiam usar todos os meios para manter o poder e a segurança do país. Assim como ele afirmava, uma das suas frases mais famosas é a seguinte: os fins justificam os meios. Ou seja, ele está dizendo que a pessoa pode ser má, ser antiética, desde que ele seja o governante, e isso seja para ele não perder o território dele, porque acima de tudo está manter o seu território. Bem, e Thomas Hobbes? A sua teoria sobre o governo absoluto está exposta na obra Leviatã. Explica que os homens primitivos viviam em estado natural, sem leis para obedecer e agindo segundo seus interesses. Mas havia guerras constantes que geravam insegurança. Para viverem melhor, eles fizeram um contrato cedendo todos os seus direitos a um soberano forte. Ou seja, o povo não sabe se organizar, Ele precisa de alguém forte e tirânico. Bom, e por fim, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Defensores da teoria do direito divino, viam nos monarcas absolutos a expressão mais perfeita da autoridade delegada por Deus na terra, e assim os súditos não tinham o direito de se revoltar para contra o governante. Ou seja, eles são defensores daquela ideia que eu já comentei no outro slide, de que se o rei nasceu rei e mandava, é porque Deus queria. Então eles colocaram isso no papel. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado. Vou colocar também o texto lá no Google Sala de Aula para que vocês possam estudar melhor.